Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Samuel da Flugel. Nesse vídeo vou mostrar para vocês uma nova funcionalidade que foi incluída aqui na nossa plataforma, no nosso painel de gestor, tá? Que é os horários de atendente específica por agendamento, tá? Então você tem um atendente e ele atende vários agendamentos ao mesmo tempo, só que com horários diferentes. Aqui você vai poder estar liberando e fechando os horários de acordo com o agendamento, tá? Então a gente vai vir aqui no nosso painel de gestor, tá? A gente vai vir em Home no menu, agendamentos, reservas, horário dos atendentes. Descendo aqui, a gente vai ver que tem os horários de atendentes específico. A gente vai selecionar o atendente que a gente quer. Eu vou selecionar o Samuel Rigo, como eu mudar para cada agendamento aqui. Então aqui eu tenho o horário padrão, que se eu alterar aqui, no caso eu vou alterar aqui, criar uns horários aqui, o horário padrão, tá? Então eu vou colocar que o horário padrão do Samuel atender é das 8 até as 6. E eu vou repetir de segunda a sábado, tá bom? Então, abrir aqui e vou salvar. Então, agora todo agendamento que eu criar e linkar o Samuel e eu não adicionar especificamente nenhum horário para ele, ele vai entrar esse horário padrão, tá? Mas daí, se eu criar um agendamento e decidir que ele vai ser um horário diferente do horário padrão, a gente vai selecionar aqui o agendamento. Então, por exemplo, eu criei o agendamento de vôlei e eu quero que ele seja diferente do padrão. Então, eu vou poder alterar aqui os horários que o Samuel vai poder estar trabalhando nesse agendamento. Eu vou colocar que ele vai trabalhar das 10 às 5 todos os dias, tá? E vou repetir até o sábado. E vou salvar. Então, então, nesse agendamento, que é por atendente, tá? No agendamento de atendente, o horário que o Samuel vai poder estar atendendo, o horário que o seu cliente vai poder estar reservando com o Samuel no de vôlei, vai ser esses horários aqui. Mas se eu não definir nenhum horário específico para o agendamento que eu quero que o cliente possa agendar na agenda do Samuel, ele vai entrar o horário padrão, tá bom? E se você não colocar nada aqui no horário padrão, é importante, muito importante isso, tá? Se você não colocar nada aqui no horário padrão, nenhum dia você deixar com o horário e salvar, quando você liberar a agenda do Samuel e ele não tiver aqui um horário específico, tipo no vôlei, ele não tem nenhum horário específico aqui e ele não tem horário padrão também. Então, quando o meu cliente for lá no vôlei, mesmo que esteja liberado aqui o agendamento, o dia do atendimento do Samuel para vôlei, ele não vai aparecer nenhum horário para o meu cliente agendar, tá bom? Porque como não tem nenhum horário padrão e nenhum horário específico que a gente definiu, então ele não vai ter horário para agendar, tá bom? Então eu criei dois agendamentos aqui para a gente poder estar exemplificando e vendo da visão do cliente como que ele vai ver essa questão das agendas. Então eu tenho o agendamento Samuel Rigo 1, que funciona das 8 ao meio-dia, tá bom? E o agendamento Samuel Rigo 2, que ele funciona das 1 até as 7 da noite, tá? Então, se a gente vir aqui no nosso estabelecimento, no laboratório Flugel, e clicar em reservar quadra e ir no agendamento Samuel Rigo 1 e selecionar a agenda do Samuel Rigo, selecionar que o Samuel Rigo vai me atender e selecionar o dia, ele vai mostrar os horários das 8 até o meio-dia, que nem eu tinha feito. Mas se a gente for no agendamento Samuel Rigo 2 e verificar aqui o do Samuel Rigo, nós podemos ver que ele vai estar das 1 até as 7, porque eu deixei dessa forma, tá? Então, o Samuel Rigo 1, ele funcionava das 8 ao meio-dia, e o Samuel Rigo 2, ele funcionava das 1 até as 19 horas, tá? Então, ele mostra exatamente como a gente deixou. E se eu tirar os horários do agendamento Samuel Rigo 1, vou tirar todos os horários, tá? Daí ele vai ficar com o horário padrão, tá? Então, a gente tem aqui o nosso horário padrão, que é das meia-noite até as 11h59, no caso, dia inteiros. Então, eu vou lá conferir o agendamento Samuel Rigo 1, que eu acabei de alterar, que eu tirei, né? Eu tirei os horários, na verdade, do Samuel Rigo 2, eu tirei os horários, salvei, tá? E quando eu for aqui no Samuel Rigo 2, e na agenda do Samuel, ele vai estar com os horários que eu defini lá no horário padrão, tá? Então, da meia-noite até as 11h30, ele mudou aqui. Quando eu alterei o horário padrão, quando eu salvo o horário padrão, ele já salva o agendamento aqui para o horário padrão, tá? E se eu tirar aqui os horários e deixar o horário padrão vazio também,
sem nenhum horário disponível. Vou salvar aqui também, tá? Vou deixar sem nada. Ok. Se eu atualizar aqui, não deixar nenhum horário padrão, nenhum horário específico agendamento Samuel Rigo 2 para o Samuel, ele vai fechar a agenda. Tá? Ele não vai ter um horário específico para poder abrir, então ele vai ficar sem horários aqui para o seu cliente poder agendar, tá bom? Pessoal, essa é a nossa nova funcionalidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar uma mensagem para o nosso suporte, que ele vai estar te auxiliando a como utilizar essa nova funcionalidade e como liberar as agendas de forma correta, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!